Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Gasolina mais cara. Com a volta da cobrança de impostos federais, o preço dos combustíveis aumentou nas distribuidoras. Com esse acréscimo, já tem motorista pensando em mudar um pouco a forma de locomoção. Não, eu procuro evitar, o máximo possível. Às vezes, quando é preciso, a gente anda de ônibus, Seguem as doações para as famílias afetadas pelo ciclone extratropical. Em Esteio, a Polícia Rodoviária Federal entregou 2 toneladas de produtos. Os produtos são entregues pelas pessoas nas unidades operacionais da PRF na região metropolitana. Universidade Luterana do Brasil presta homenagem aos 90 anos do Jornal do Comércio. Os meios de comunicação, o Jornal do Comércio é um meio de comunicação que tem muita credibilidade no nosso estado, Você vai conhecer o primeiro soldado transexual a fazer parte da corporação do Corpo de Bombeiros Gaúcho. Ingressei aqui, eu já me identificava como Theo, mas eu ingressei no sexo feminino e com meu antigo nome, porque eu ainda não tinha feito a retificação, E ainda, no dia do dublador, nossa equipe mostra os desafios dessa profissão e conversa com um dos dubladores mais famosos do Brasil. Ei, Bob Esponja, vamos caçar água-vivas? Eu estou aqui na Venda do Biquíni e quero comer um hambúrguer de siri. É agora no Ubra Notícias. Com a volta da cobrança de impostos federais, os combustíveis ficaram mais caros nas distribuidoras. A gasolina passa a custar 30 centavos a mais. O valor já está sendo repassado para o consumidor. Nos postos é possível perceber o aumento nos preços dos combustíveis. Neste aqui, a alta foi de 20 centavos no etanol e 30 centavos na gasolina. Com esse acréscimo, já tem motorista pensando em mudar um pouco a forma de locomoção. Não, eu procuro evitar, o máximo possível. Às vezes, quando é preciso, a gente anda de ônibus, Porque não tem condições, Que está muito alto o preço, Então teria que, eu acho que baixar um pouco. E ficar meio estável, Seria bom, Depois vou ter que dar um jeito, ou andar de ônibus, viagem meia curta e a pé mesmo, não dá para andar, Não dá. Senão vai trabalhar só para pagar gasolina. Esse aumento nos preços é devido ao retorno de tributos federais. A partir desta quinta-feira, as distribuidoras passam a cobrar 34 centavos a mais no litro da gasolina e 22 centavos no etanol, valor que vai precisar ser repassado para o consumidor. Nós já tivemos há poucos dias uma adequação do ICMS com a nova tributação e, a princípio, então, não terá mais movimentações de PIS e COFINS e ICMS daqui para frente. Mas a gente, inclusive, está muito inseguro com a nova política da Petrobras, que a gente não sabe o que ela vai fazer na prática, na sequência. A previsão inicial era de que os impostos federais subissem a partir do dia 1º de julho, mas a medida provisória que fixava essa data perdeu a validade na quarta-feira e não foi votada. Por isso, os combustíveis tiveram um aumento antecipado. Com essa retomada do imposto, a tributação total sobre a gasolina chega a 35,3%. Isso representa que mais de 1/3 passa a ser de impostos estaduais e federais. Todos os postos vão receber um custo cheio. Aí cada um vai ter que administrar a sua realidade. Porque nessa situação, 33 centavos representa metade da margem bruta do imposto. Quem depende do combustível para trabalhar já sente o impacto. E o meu carro gasta um pouco mesmo. Mas tu enche o tanque, quando chega ao fim de semana não tem mais, E daí nesse preço aí, Aí não tem que aguente. Baixou esse dia um pouquinho, mas uma semana, 15 dias, agora subiu o dobro, Isso é um absurdo, isso não tem explicação, Faz tempo que já está nessa lenga-lenga, E fazer o quê? Faz parte da vida. Subiu a gasolina, sobe tudo também. A Sulpetro, que representa os postos de combustíveis, avalia como um mau momento para o retorno da cobrança de impostos. Toda elevação de valor é muito ruim, porque ela desestimula o consumo, ela aperta mais a nossa margem, E, na realidade, é só um repasse que o posto pega e tem que repassar para alguém, que na realidade já é cobrado antes. O posto nem recolhe o imposto, ele já vem na nota fiscal da distribuidora. Doações de roupas, alimentos e produtos de higiene ainda continuam sendo realizados no estado. Em Esteio, a Polícia Rodoviária Federal entregou 2 toneladas de produtos. Vamos conferir.
A solidariedade e a empatia ao próximo tomaram conta do estado nos últimos dias. Milhares de roupas, alimentos e produtos de higiene pessoal foram entregues para as famílias que foram atingidas pelo ciclone extratropical. E esta semana, a Polícia Rodoviária Federal realizou a entrega de mais 2 toneladas de produtos em Esteio. As doações são frutos da campanha feita pela instituição para ajudar as famílias. Os produtos são entregues pelas pessoas nas unidades operacionais da PRF na região metropolitana. Além disso, um posto móvel também foi montado no Atacadão de Sapucaia do Sul. Assim fica mais fácil o recebimento das doações. Nós continuamos com a nossa campanha, então quem tiver algum alimento que quiser doar, algum item de higiene pessoal, agasalhos, roupas e material escolar também, pode deixar ali com a gente nas nossas bases, tanto de São Leopoldo, de Porto Alegre, a linha Dourado do Sul e também em Osório. É só deixar lá que o pessoal vai juntar e vai encaminhar para a gente aqui e a gente vai distribuir. Os agasalhos, roupas de cama e banho, alimentos e produtos de higiene pessoal foram entregues na Central Única das Favelas em Esteio. O local tem prestado auxílio para a população atingida pelo ciclone. Um homem foi preso pela Polícia Civil em Canoas com 4 quilos de maconha e cocaína avaliados em R$100 mil. Além disso, os entorpecentes eram vendidos para a elite da região metropolitana. Extra Cannabis é uma marca de drogas divulgada nas redes sociais. Nos últimos tempos, a Polícia Civil realizou prisões de suspeitos de serem responsáveis por ela. E essa semana, mais um homem foi preso. A investigação começou depois da polícia receber uma denúncia que indicava a prática de crimes por um homem que morava no bairro Igar, em Canoas. A denúncia foi apurada e logo em seguida um monitoramento começou a ser realizado na casa do suspeito. Ele já possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas. Dentro da casa foram apreendidos 4 quilos de maconha, tanto prensada quanto na espécie camarão, cocaína embalada, embalagens para divulgação e venda de drogas, R$6 mil em dinheiro e balanças de precisão. Segundo a polícia, o homem iria obter cerca de R$100 mil com a venda dos entorpecentes. Ele estava no local e foi preso em flagrante. Por causa do valor das drogas e do investimento com propaganda, estima-se que o público-alvo de consumidores seja da elite da região metropolitana. Cientistas encontraram uma molécula de carbono no espaço, elemento essencial para a vida. A descoberta é considerada histórica e pode ajudar nas pesquisas sobre a origem da vida dentro e fora do planeta. A molécula de carbono foi flagrada pelas câmeras do telescópio James Webb na nebulosa de Órion, a mais de 1.300 anos-luz da Terra. São trilhões e trilhões de quilômetros, no que os cientistas chamam de disco protoplanetário, uma estrutura nas nuvens que poderá formar um planeta no futuro. A descoberta confirma a teoria de que a vida na Terra tem relação com as estrelas azuis, as mais quentes, e apesar de recente e inicial, os cientistas já a classificam como uma das mais reveladoras da história. O achado foi duplamente celebrado pela equipe que desenvolveu a sonda James Webb, porque o objetivo principal da missão é justamente encontrar indícios de vida no espaço e ajudar nos estudos sobre o nascimento dos planetas. O telescópio foi lançado em dezembro de 2021 e a previsão é de que ele dure de 5 a 10 anos no espaço. Brasil atinge a marca de 203 milhões de habitantes, 5 milhões a menos do que esperado. O censo 2022, feito pelo IBGE, revela o menor crescimento da população em 150 anos. Boletos. Esse foi um entre os vários motivos que fizeram o Miguel e a Thalita optarem por não ter filhos. No atual cenário de estabilidade econômica, de governo e tudo mais, a gente ainda não tem esse brilho no olhar para falar, pô, acho que agora é o momento de ser pai. Casados há cerca de 4 anos, hoje os dois preferem priorizar a carreira profissional a ampliar a família. Mas são questionados por pessoas com quem convivem. Na cabeça das pessoas, elas acham que a minha decisão não é tão importante. Então, aí elas vão para o Miguel. Aí o Miguel confirma, aí o pessoal fica mais tranquilo, assim. A escolha da Thalita e do Miguel acompanha uma tendência que muitos brasileiros também vêm seguindo há mais de uma década. Entre 2010 e 2022, o número médio de moradores por domicílio no país caiu de 3,3 para 2,8, uma diminuição de mais de 18%, segundo o IBGE. Os dados estão no primeiro relatório do Censo Demográfico de 2022, divulgado pelo IBGE nesta quarta-feira.
Famílias cada vez menores são uma tendência no Brasil. Este geógrafo da Universidade de São Paulo explica que as mudanças econômicas no país vêm derrubando esses índices já há algumas décadas. Com a urbanização da população, maior parte das pessoas tem acesso a algumas políticas públicas que melhoram o acesso à saúde, que melhoram o acesso à educação, que melhoram o acesso a uma série de condições que têm relação com o planejamento familiar das pessoas. O IBGE também captou essa desaceleração ao medir o total de habitantes do país nessa edição do censo. A população em 2022 alcançou a marca de 203.062.512 pessoas. Em comparação com o censo de 2010, o crescimento foi de 6,5%, uma média anual de 0,52%, a menor já observada. É um ritmo muito menor até do que das estimativas do próprio IBGE, né? Isso aconteceu em todo o país, em São Paulo, inclusive, né? Mas a gente percebeu que a população realmente tem diminuído aí nos grandes centros urbanos, inclusive, que ainda concentram boa parte da população, mas o ritmo de crescimento da população realmente desacelerou bastante na última década. O Sudeste segue na liderança do ranking das regiões com mais habitantes. Nordeste ocupa a segunda posição. Sul, Norte e Centro-Oeste estão na sequência. Na contramão do número de moradores, o de domicílios cresceu do último censo para cá. Em 2010, eram 67 milhões de residências no Brasil. Hoje, já são mais de 90 milhões, uma alta de 34%. São Paulo está na dianteira como a cidade com mais domicílios. São um pouco mais de 4 milhões deles, na cidade onde vivem mais de 11 milhões e 400 mil pessoas. Todas essas informações agora servirão para que os gestores públicos possam entender melhor os problemas que existem no país. Eles não são poucos. É fundamental que o Estado atue nas políticas de transporte, nas políticas de habitação, nas políticas de saúde pública, nas políticas de saneamento básico. E nós exigimos para a população como um todo, né? E não só para parcelas específicas da população. O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul tem, pela primeira vez, nos mais de 128 anos de história, um soldado transexual. Depois de passar um tempo vivendo em dois mundos diferentes, hoje o Theo é um símbolo de representatividade dentro da corporação. O Theo entrou no Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul como Bruna, mas hoje é o primeiro homem trans da corporação. Como sempre sonhou, ele carrega o nome que o representa na farda e é tratado por todos como um soldado do sexo masculino. Porém, o início da carreira militar foi marcado por medo do preconceito. Eu ingressei aqui, eu já me identificava como Theo, mas eu ingressei no sexo feminino e com meu antigo nome, porque eu ainda não tinha feito a retificação, né, no cartório. Justamente porque eu tinha medo de como ia ser aqui dentro, porque a instituição militar tem aquela fama de ser muito conservadora, de ser machista, de ter muito preconceito. Então eu tinha medo de sofrer muito aqui dentro. Então, por certo tempo, eu vivi uma vida dupla. Aqui dentro eu era aluna e lá fora eu era o masculino, né? Então aqui dentro me identificavam como Bruna e lá fora como Theo. Foi a partir de uma conversa com a capitã do seu pelotão, Paula da Fontoura Costa, que o Theo passou a ser tratado como ele realmente é e se sente bem. Na minha vida inteira, eu busquei, né, tentar entender quem eu sou, como eu me identifico, e viver essa vida dupla não estava dando certo para mim. Até que, certo momento, uma capitã me chamou para conversar, para saber como eu me identifico. E isso me chocou, porque eu não esperava que de uma oficial do Corpo de Bombeiros isso fosse acontecer, que viesse do interesse deles saber como eu me identifico para que eu me sentisse confortável aqui dentro. Então, a partir dali, eu vi que eu poderia ser quem eu sou, no lugar que eu quiser, que é o lugar que eu escolhi para trabalhar, né, que é a minha profissão, bombeiro militar. Então, aqui eu posso ser quem eu quero. Isso foi incrível para mim, porque eu tive apoio para todo mundo aqui dentro. Agora, o soldado entende que sua vida mudou novamente. Se sente muito mais acolhido e empenhado para exercer a profissão que escolheu. Eu me sinto muito mais preparado, muito mais feliz e muito mais realizado, tanto na minha vida pessoal quanto profissional, para servir a sociedade gaúcha. Porque, assim como meus colegas cuidaram de mim, durante o curso inteiro me apoiaram, eu quero cuidar, né, das pessoas, eu quero cuidar da sociedade gaúcha, porque o Corpo de Bombeiros é isso, é cuidar um do outro, né?
Então eu me sinto muito mais preparado para realizar o meu trabalho de fato. Depois do intervalo, no Dia do Dublador, nossa equipe mostra os desafios dessa profissão e conversa com um dos dubladores mais famosos do Brasil. A gente volta já já. A tão esperada reforma tributária deve começar a sair do papel na próxima semana. A Câmara de Deputados se prepara para votar o texto da PEC que muda o regime tributário do país. O objetivo principal é simplificar a cobrança de impostos para ajudar a economia a crescer. A unificação de impostos é um dos marcos da proposta de reforma tributária enviada pelo governo federal ao Congresso. O texto prevê transformar 5 tributos em 2. Os atuais IPI, PIS e COFINS em CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Já o ICMS e o ISS dariam lugar ao IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. O modelo é chamado de IVA dual, ou Imposto sobre Valor Agregado Dual. Pelas regras, a União define o valor da alíquota do CBS e os estados e municípios do IBS. A diferença é que os governos estaduais e prefeituras terão que concordar com uma alíquota única, ao invés de entrarem numa guerra fiscal. Outra novidade da proposta é concentrar a arrecadação no governo federal, que ficaria responsável por distribuir o dinheiro. Um exemplo prático seria como se o pai e a mãe de 5, 6 filhos falassem para eles, já maiores, olha, vocês me dão o seu dinheiro, o dinheiro que vocês trabalham, né, que vocês ganham, todos moramos juntos e nós vamos passar a administrar esse seu dinheiro. Então você vai tirar um dinheiro que é da competência deles, que eles ganham, na promessa de que você vai administrar bem, né? Então começa por aí, administrar bem e devolver para eles na medida que eles precisam. Essa tomada de poder de tributar, de arrecadar, é muito delicada. Para convencer estados e municípios que perderão autonomia, o governo tenta demonstrar que os ganhos com a retomada econômica vão compensar a mudança. Quanto ao consumidor final, calcula-se que o IVA dual terá alíquota de cerca de 25%, a ser cobrada apenas uma vez na boca do caixa. Isso acabaria com os impostos em cascata ao longo da cadeia produtiva e mexeria com os preços. A expectativa é que a indústria seja a mais beneficiada, enquanto o setor de serviços teme alta de imposto e demissões. Outro ponto central da reforma prevê desoneração de exportações e investimentos. Quem deve pagar o preço são bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como cigarro e bebida alcoólica, que ficarão mais caros. Por outro lado, serão isentos produtos como livros e medicamentos. A alíquota será reduzida pela metade para serviços de saúde e de educação e para produtos agropecuários, para beneficiar a cesta básica, que agora será mais tributada. O que nós julgamos mais fundamental ser isento não está previsto de ser isento, que é a cesta básica. Isso vai onerar a população mais pobre e tornar essa nova estrutura tributária regressiva. O que quer dizer regressiva? Tributa mais o pobre do que os ricos. A votação da proposta de reforma tributária deve acontecer na semana que vem, segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira. Para seguir ao Senado, é necessário o apoio de, no mínimo, 308 deputados. Se aprovada, a mudança não será imediata. O governo projeta uma transição de 8 anos para o fim dos 5 tributos e de 50 anos para a distribuição da arrecadação, a fim de evitar prejuízos aos estados. Nós não podemos errar na reforma tributária, porque depois de aprovada, alterar mais uma vez é difícil, pode demorar décadas. Então vamos fazer com lucidez, com cautela, um debate público, republicano, transparente, porque no fundo nós queremos todos a mesma coisa, o melhor para o país. Nesta quarta-feira, em comemoração aos 90 anos do Jornal do Comércio, a Universidade Luterana do Brasil prestou uma homenagem que acontece aqui no campus de Canoas. Vamos conferir os detalhes na reportagem. Fundado por Genor Cardoso Jarros e Zaida Jaime Jarros em 25 de maio de 1933, o Jornal do Comércio foi o primeiro jornal segmentado do Brasil. Na época, era chamado de Consultor do Comércio e tinha como público-alvo os comerciantes.
e divulgava as chegadas e saídas dos navios de Porto Alegre. Em 1956, quando o nome mudou, os conteúdos ligados ao setor econômico ganharam prioridade. Hoje, é um dos mais tradicionais e respeitados veículos da imprensa nacional. E em comemoração aos 90 anos do Jornal do Comércio, a Universidade Luterana do Brasil prestou uma bela homenagem que aconteceu no campus da UBRA, em Canoas. O encontro contou com a participação de dirigentes do Jornal do Comércio. O reitor, Thomas Reimann, entregou uma placa comemorativa ao diretor de operações do jornal, Giovanni Jarros Tumeleiro. Ficamos muito felizes com essa homenagem, com essa lembrança. O Jornal do Comércio está fazendo 90 anos e está sendo homenageado pela UBRA. Para a gente é um motivo de muita felicidade. Uma universidade que tem um papel fundamental na sociedade, no desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul, formando lideranças, formando pessoas importantes que vão levar o nosso estado adiante. Então, sentimos muito honrados com esse momento, com o pró-reitor, toda a liderança, a diretoria, aqui presente nos homenageando. O reitor da UBRA falou sobre a importância da parceria com os veículos de imprensa como o Jornal do Comércio, sempre acreditando na missão de levar informação e conhecimento para a comunidade. Os meios de comunicação, o Jornal do Comércio é um meio de comunicação que tem muita credibilidade no nosso estado, né? E que traz, assim como a universidade, o compromisso fundamental de servir, estar a serviço da comunidade, né? A partir da universidade de uma educação de qualidade e o Jornal do Comércio de um noticiamento de credibilidade, que é justamente o que o Jornal do Comércio tem feito ao longo dos seus 90 anos. Então, nós estamos ambos a serviço do povo, do desenvolvimento social do nosso estado, né, da responsabilidade social. Por isso que esta homenagem nada mais é do que um reconhecimento justo por tudo aquilo que nesses 90 anos o Jornal do Comércio fez pelo nosso estado, pela nossa região. Dia 29 de junho é o Dia do Dublador. A categoria é responsável por dar voz a diversos personagens que são amados pelo público. Vamos conferir mais sobre na reportagem de Rafael Rezende. Muitas vezes o público nem se dá por conta que aquele ator famoso não possui realmente a voz que ouvimos nos filmes e nas séries. A dublagem brasileira é extremamente qualificada e possui destaque no cenário mundial. Você aí de casa já deve ter ouvido essa voz aqui. Ela é do Titio Marco Antônio, um dos maiores dubladores do Brasil. Já são mais de 25 anos de trabalho nesse segmento. E não é só essa voz, não. O Marco também é responsável por um dos personagens mais amados dos desenhos. Ei, Bob Esponja, vamos caçar água-vivas? Eu estou aqui na Venda do Biquíni e quero comer um hambúrguer de siri. O Marco realiza esse trabalho para diferentes personagens. E tudo começou com a sua paixão por contar histórias, que o levou a fazer teatro e ingressar nesse mercado. E aí eu fui procurar um curso de ator, isso há muitos anos, um curso de teatro profissional, onde me tornei ator, porque a condição exigida para você se tornar um dublador e trabalhar com isso. E nisso já se passaram mais de 25 anos, onde eu atuo, né, emprestando a minha voz para diversos personagens, no rádio, na televisão, nas séries, nos documentários, nas animações e nos games também, que é um mercado que cresceu vertiginosamente nos últimos tempos. Além de ser muito talentoso, o Marco também é apaixonado pelo que faz. E com isso, o trabalho se torna muito prazeroso. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu realmente sou daqueles que o segundou tem quase o mesmo peso do sextou, porque a segunda-feira eu acordo feliz, porque eu acordo para fazer aquilo que eu gosto. A terça eu também acordo feliz, na quarta também. Então as pessoas, o fim de semana chegou. Mas para mim a semana também é muito importante, porque o meu trabalho me salva. Realmente é o meu anti-estresse, é onde eu me distraio, é onde eu realmente mergulho. Entre todos os seus personagens, a estrela do mar mais querida e carismática da história conquistou um lugar no seu coração. O Patrick, ele muda muito, porque aí é o que nós chamamos de voz caricata, né? O Patrick, ele tem um outro timbre, é uma outra colocação de voz, e ele também já me acompanha há 23 anos quase. Começamos no final de 2000 para 2001, e desde então ele é o mais marcante. Eles não me deram nada também!
Por muito tempo, os dubladores foram vozes famosas com rostos anônimos, mas a situação vem mudando nos últimos anos. Com o fortalecimento e com o crescimento absurdo das redes sociais nos últimos tempos, isso mudou. Porque as pessoas hoje seguem os dubladores, seguem o nosso trabalho através das redes, acompanham as nossas postagens, veem os nossos vídeos, as nossas fotos, e isso deu um rosto, né, para essas vozes todas. Com a evolução da inteligência artificial, alguns softwares estão inclusive recriando as vozes e fazendo dublagens, como nesse caso, em que a IA recriou a voz do cantor Chorão. O sol, vê se que assim, a minha melanina, só você me faz sorrir. Mas para o Marco existe um fator preponderante que faz com que os dubladores tenham sempre um diferencial em comparação com a tecnologia. Existe algo que não se substitui, né? Que é a humanidade, que é o sentimento colocado ali. Isso é um ator colocando um sentimento ali. Então, por mais que alguém consiga reproduzir, por exemplo, a minha voz numa inteligência artificial e até colocar num filme, vai faltar. Vai faltar o sentimento e vai faltar também o contato do público. Logo mais, às 9 horas da noite, tem o Jornal da Cultura, com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá!